Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Juliana, sou monitora de vocês e hoje eu venho dar aula sobre a independência brasileira. Bom, para começar, temos um cenário de insatisfação dos portugueses que permaneceram em Portugal após a transferência da corte para o Brasil. Então eram comerciantes, magistrados e militares que em 1820 se reuniram no movimento de contestação ao regime absolutista português, que enfrentavam um momento de grave crise política e econômica. Com isso, iniciou o evento que ficou conhecido como Revolução Liberal do Porto. Diante dessa pressão, as autoridades portuguesas convocaram as Cortes de Lisboa, que é uma assembleia formada por representantes políticos do reino português e só convocada em situações de crise. Os principais objetivos da convocação das Cortes, que representavam as demandas daqueles que compunham o movimento revolucionário, foram a elaboração de uma Constituição liberal, a ser seguida por todos os habitantes do reino, inclusive o rei, limitando dessa forma seu poder, o retorno de Dom João VI para Portugal e o restabelecimento do monopólio do comércio brasileiro, por consequência disso, a volta do Pacto Colonial. Um dos aspectos contraditórios da Revolução Liberal do Porto foi que o movimento deu início à passagem efetiva do absolutismo para a ordem liberal, mas acabou impulsionando a emancipação política brasileira. Isso porque, ao tentar revogar a autonomia conquistada pelo Brasil depois de 1808 e reduzi-lo novamente à condição de colônia, as Cortes desencadearam o processo que daria fim ao domínio português na América. Aqui no Brasil, deputados brasileiros, em oposição aos interesses das cortes portuguesas, reivindicaram maior participação nas decisões políticas. É aí que, em 1821, Dom João VI decide retornar junto à sua corte a Lisboa, deixando seu filho mais velho, Dom Pedro, no Rio de Janeiro, que passa a governar como príncipe regente. Os conflitos de interesse das cortes em Lisboa e das lideranças políticas no Brasil continuaram. Portugueses reivindicavam o retorno do príncipe regente, mas este, apoiado por uma quantidade considerável de pessoas, em janeiro de 1822, decidiu permanecer no Rio de Janeiro e manteve o projeto do Brasil como Reino Unido a Portugal. Esse evento ficou conhecido como Dia do Fico. A partir disso, diversos grupos se organizaram a fim de discutir os rumos que o Brasil tomaria. Dentre eles, temos o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português era formado por militares portugueses, grandes comerciantes, funcionários públicos e também brasileiros diretamente ligados à metrópole. Eles defendiam o restabelecimento do Pacto Colonial, para que o Brasil retornasse à sua condição de colônia, como ocorria antes da transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Já o Partido Brasileiro era composto por grandes proprietários rurais, políticos conservadores, liberais radicais, republicanos, membros das camadas médias urbanas e ex-escravizados e também portugueses, que compartilhavam dos mesmos interesses que esses grupos e tinham como objetivo combater a proposta de recolonização elaborada pelas cortes portuguesas. Entretanto, dentro do Partido Brasileiro havia divergências. Dividido em dois grupos, um denominado Corrente Radical Democrática e o outro como conservador ou aristocrata, pensavam de maneira distinta a relação entre Brasil e Portugal. A corrente radical, liderada por Joaquim Ledo e formada principalmente pelas camadas médias urbanas, defendia o governo liberal, com maior participação e representatividade popular. Já o grupo conservador, tendo como principal nome José Bonifácio, é constituído basicamente por grandes proprietários rurais e membros de elites brasileiras. Eles queriam uma maior autonomia para o Brasil, sem a necessidade de haver independência para isso. Além disso, também almejava uma reduzida participação popular nas questões do Império. Esse grupo temia também a instauração de um regime republicano, como ocorria na América Espanhola, e também temia o consequente enfraquecimento de seu poder político. Então, nesse contexto de pressão, por parte das cortes portuguesas ao retorno do príncipe regente a Portugal e de apelo para que o Brasil se submetesse novamente à condição de colônia, Dom Pedro aproximava-se cada vez mais de ideais separatistas. Assim, Dom Pedro assina o decreto em 1º de agosto de 1822, a partir do qual se tornavam inimigas as tropas enviadas a Lisboa sem seu consentimento.
e mais tarde decreta que nenhuma ordem advinda das cortes portuguesas poderia ser cumprida no Brasil sem sua autorização. Em setembro, chegam ao Brasil as cartas das cortes portuguesas expressando oposição às medidas adotadas por Dom Pedro e exigindo que ele voltasse imediatamente a Portugal. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, desacatando as ordens portuguesas, declara a independência do Brasil. A partir de então, o Brasil passa a ser denominado Império do Brasil e Dom Pedro torna-se seu imperador, recebendo o título de Dom Pedro I. É importante frisar que em 1822, enquanto o Brasil está tendo sua independência, boa parte da América Espanhola já havia se desvinculado da Espanha. Cada região enfrentou um processo de emancipação com características e contradições próprias. No Brasil, uma das diferenças e contradições internas da independência era que, enquanto os países da América Espanhola haviam assumido governos republicanos, cujos líderes representavam um rompimento com as lideranças metropolitanas, aqui, o exercício do poder era realizado ainda por uma figura ligada à corte metropolitana e à administração portuguesa. É importante frisar também que a Declaração da Independência não significou a ausência de conflitos entre os grupos que apoiavam a soberania portuguesa. Ocorreram movimentos que organizaram tropas portuguesas e constituíram obstáculo à implantação de um governo independente. Dentre esses movimentos, podemos citar a independência da Bahia, que nesse momento era a capitania mais populosa do Brasil e recebeu uma quantidade de tropas portuguesas a fim de evitar o rompimento com o governo português. Como resposta, os brasileiros favoráveis à independência construíram um movimento de oposição às tropas portuguesas. No ano de 1823, os portugueses que já estavam enfraquecidos por conta dos ataques dos grupos oponentes foram cercados pela Marinha Imperial Brasileira, sob o comando do almirante inglês Cochrane. Com isso, em 2 de julho desse ano de 1823, após a tomada de Salvador pelos grupos brasileiros, os portugueses decidiram abandonar a capitania da Bahia, e esse evento ficou conhecido como a Independência da Bahia. Uma figura importante, que não pode passar batida, é a figura de Maria Quitéria. Foi uma mulher que se disfarçou de homem e se alistou para lutar nos conflitos de resistência na Bahia. E mesmo após ter sido descoberta, continuou na luta devido ao reconhecimento da sua disciplina e combatividade. Seguindo essa linha de eventos, outro que aconteceu foi no Piauí, conhecido como a Batalha do Genipapo. Foram enviadas tropas portuguesas sob a liderança do Major Fidié, que encontraram oposição de tropas enviadas pelo Império Brasileiro. Em 13 de março de 1823, nas margens do rio Genipapo, em Campo Maior, Piauí, iniciou o conflito conhecido como Batalha do Genipapo. O conflito chegou ao fim após a cidade de São Luís, que abrigava tropas portuguesas, ser tomada em 31 de julho. Inclusive, a atual bandeira do Piauí recebe referência a essa data, a 13 de março de 1823. Então, a fim de organizar o Império, uma Constituição teve que ser elaborada. Para isso, foi convocada em 1823 uma Assembleia Constituinte formada por senadores e deputados. Os dois grupos citados antes, o Partido Brasileiro, que são os defensores de Dom Pedro, e a Corrente Liberal, que são os adeptos da Constituição Soberana, eles foram bem ativos nesse processo. Bom, a Constituinte começou a se reunir em 3 de maio de 1823. Ao longo dos trabalhos, afloraram as divergências entre os monarquistas centralizadores e os liberais radicais. As questões discutidas não giravam em torno de temas sociais, como o regime de trabalho ou a propriedade de terra. Todos pareciam concordar que a escravidão e o latifúndio deveriam ser mantidos. O tema mais polêmico era mesmo da questão da legitimidade do poder monárquico. O Partido Brasileiro dominava a Constituinte, cujos trabalhos começaram a incomodar o imperador, que via seu poder absoluto ameaçado. A resposta de Dom Pedro foi drástica. Em novembro de 1823, ele fechou a Constituinte e ordenou a prisão de vários deputados. Entre estes estavam Antônio Carlos e Martim Francisco de Andrade e Silva, ao lado de seu irmão mais velho, José Bonifácio. Em 25 de março de 1824, o imperador apresentou à nação a primeira Constituição do Brasil, outorgada por meio de decreto imperial.
A carta defendia o sistema de governo como uma monarquia constitucional, hereditária e vitalícia sobre a forma imperial. O imperador, auxiliado por ministros de sua escolha, era o chefe do poder executivo. Entre suas atribuições, ele deveria conceder títulos de nobreza não hereditários e nomear os governos provinciais, o que tornava o Brasil um Estado unitário não federativo, de poder fortemente centralizador. O poder legislativo compunha-se das câmaras, dos deputados e do Senado. Os deputados seriam eleitos para mandatos de 3 anos, enquanto os senadores tinham cargo vitalício, cabendo ao imperador escolhê-los entre 3 candidatos mais votados em cada província. O voto era censitário e o sistema eleitoral estava organizado em 2 etapas. A primeira consistia em eleições primárias, às quais compareciam apenas as pessoas livres do sexo masculino, maiores de 25 anos que provassem possuir uma renda anual de pelo menos 100 mil réis. Nessa etapa, escolhiam-se os chamados eleitores de segundo grau, cuja renda deveria ser de no mínimo 200 mil réis, para integrar uma espécie de colégio eleitoral encarregado de eleger, na segunda etapa, os deputados e os senadores. Os candidatos a esse cargo tinham de ser católicos e comprovaram um rendimento de 400 e 800 mil réis, respectivamente. Além disso, o catolicismo foi declarado religião oficial e a Igreja Católica ficava subordinada ao Estado. Nesse contexto, os padres e os bispos passavam a ser funcionários do governo, do qual recebiam salário. Outro poder instituído foi o judiciário, exercido por um Supremo Tribunal, com juízes nomeados pelo imperador. O poder moderador também foi instituído, exercido pelo soberano, auxiliado por um conselho de Estado. A justificativa para esse quarto poder era manter o equilíbrio entre os demais poderes. Na prática, porém, ele acabou sendo um instrumento de vontade pessoal do imperador, que poderia intervir nos 3 poderes, dissolver a Câmara, nomear senadores, juízes e presidentes de províncias, entre outras prerrogativas. Com algumas alterações, a Constituição outorgada de 1824 vigoraria até a proclamação da República em 1889. Com ela, o que existia, na verdade, era um tipo de absolutismo constitucional. O fato de haver uma Constituição, mesmo que imposta e de feição centralizadora e autoritária, permitia ao Estado apresentar-se como uma monarquia constitucional, mascarando seu absolutismo. A dissolução da Constituinte e a imposição de uma carta constitucional sem consultar a nação desencadearam uma onda de protesto entre as elites e as camadas médias urbanas de diversas províncias. Em Pernambuco, a insatisfação assumiu forma de rebelião. No dia 2 de julho de 1824, líderes liberais de diversos setores da sociedade uniram-se para proclamar uma república na região. Entre os revoltosos estava Frei Caneca. A província obteve apoio da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, com os quais constituiu a Confederação do Equador. Em setembro de 1824, tropas comandadas pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, com o apoio da esquadra do almirante Cochrane, sufocaram a insurreição. Vários líderes do movimento foram condenados à morte, entre eles Frei Caneca, que era o mais popular dos revolucionários. Para as elites liberais, que reivindicavam mais liberdade para as províncias, e para as camadas médias, influenciadas pelas propagandas dos jornais da oposição, Dom Pedro já não era mais o líder que se configurava após a independência. O autoritarismo do imperador estava em rota de colisão com o anseio de uma maior autonomia nas províncias. Um complicador a mais surgiu em 1826, com a morte de Dom João VI. Proclamado sucessor de seu pai, Dom Pedro I renunciou ao trono português em favor da princesa Maria da Glória, sua filha menor de idade. Enquanto a princesa não atingisse a maioridade, governaria Portugal como príncipe regente Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. Em 1828, porém, Dom Miguel proclamou-se rei de Portugal, atraindo a ira de Dom Pedro. No Brasil, para os oposicionistas, ficava claro que o imperador passaria a disputar o trono português, colocando em risco a própria autonomia do Brasil. Nesse mesmo ano, a província cisplatina proclamou sua independência com o nome de República do Uruguai, depois de 3 anos de guerra contra o governo brasileiro. O conflito acentuou o quadro de dificuldades econômicas e financeiras pelo qual o país passava.
As relações comerciais encontravam-se, na época, em dificuldades devido à grande entrada de produtos ingleses. Isto indicava uma maior capacidade de importação em relação à exportação, contribuindo para uma balança comercial desfavorável. Os efeitos dessa crise recaíram, sobretudo, nas populações mais pobres, que, sofrendo a alta dos preços dos produtos de consumo básico, viam o governo e seu imperador com bastante satisfação. Todos esses problemas, somado ao autoritarismo do imperador, a sangrenta repressão contra a Confederação do Equador e a escandalosa vida pessoal de Dom Pedro, provocaram grave crise política. Em poucos anos, Dom Pedro deixara de ser o herói da independência para se tornar o principal alvo das críticas popular. Afastado dos liberais e com a imagem muito desgastada, o imperador apoiava-se cada vez mais no Partido Português, que estimulava seu autoritarismo e aspirava à reunificação entre Brasil e Portugal. Ao mesmo tempo, a oposição ao governo crescia no legislativo e na imprensa. Em novembro de 1830, Líbero Baradó foi assassinado. Suas últimas palavras foram uma acusação direta ao absolutismo do imperador. Ele disse: "Morre um liberal, mas não morre a liberdade." A oposição responsabilizou de forma direta o imperador pelo assassinato. Em março de 1831, manifestantes portugueses partidários do imperador entraram em choque com estudantes e populares no Rio de Janeiro. As arruaças se estenderam por vários dias e culminaram no episódio conhecido como Noite das Garrafadas, no qual portugueses e brasileiros se enfrentaram abertamente nas ruas do Rio de Janeiro. No dia 7 de abril, acossado pela opinião pública e sem contar com o apoio da população brasileira, Dom Pedro I renunciou ao trono. Terminava assim o seu primeiro reinado. Uma coisa importante de se ficar atento é sobre a figura contraditória que Dom Pedro I teve, principalmente após a sua abdicação ao trono brasileiro. Então, retornando a Portugal, o imperador atuou na luta contra seu irmão Dom Miguel, que havia usurpado o trono português da filha do imperador, Maria da Glória. Atuando na Guerra Civil que se instalava em Portugal, derrotou seu irmão, instaurando a Constituição de 1826. Assumiu o trono, sendo intitulado a partir de então como Dom Pedro IV. Entrou para a história portuguesa como um liberal que livrou o país do absolutismo, enquanto no Brasil ele ficou conhecido como absolutista. Bom, termina por aqui, foi bastante coisa, mas tudo isso que eu falei está na apostila, por isso é importante que vocês leiam a apostila para sintetizar melhor o assunto, né? E é isso. Beijinhos, tchau, tchau.